Boa noite a todos, graça e paz para você, irmão da igreja, Batista Vila Paris. Quanto tempo, né, irmão? A gente não tem tido a oportunidade de estar aqui, né, através da telinha, trazendo uma palavra, né, e junto com os irmãos. Mas foi um tempo bom esse tempo que a gente vemos participando, né, da escola, lá em Jocum Contagem. E se fechou um ciclo e agora se começa um novo ciclo, né? E hoje queria trazer, sim, uma palavra, né, nesse domingo de hoje, que é de missões, e essa palavra possa vir em nossos corações em um momento tão difícil que estamos passando como igreja. Não somente como igreja, mas como pessoas, né, como indivíduos. E eu espero que essa palavra desta noite venha sobre nossos corações e que Deus possa falar. Amém? Vou estar orando. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, trazendo a Tua palavra, compartilhando, ó Pai, aquilo que eu compartilho no meu coração e aquilo que o Senhor trouxe, ó Deus, como meditação para a minha vida, Senhor. A Tua palavra possa alcançar os corações que vão estar agora, ó Pai, vendo, ó Pai, essa mensagem, ouvindo e vendo. E que Teu Espírito Santo possa vir falar, ó Pai, em nossos corações, para que possamos, ó Pai, ouvir e saber daquilo que Tu tem, ó Pai, para nossas vidas, ó Deus, aquilo que Tu tem preparado para aqueles que amam a Ti, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, cada lar que está, ó Pai, o alcance, ó Pai, desta palavra, desse vídeo, Senhor. E que o Senhor possa vir fazer presente em nossos corações. Amém? Amém, igreja? A palavra, hoje o tema da palavra que eu queria trazer é a bênção da permanência, né? E é uma palavra que essa semana eu estava meditando e Deus trouxe, né, sobre a bênção da permanência. E por que estou falando isso? Porque nesse momento esse tempo que estivemos fazendo, né, este curso tem um momento prático, e a gente fizemos esse prático em Goiás, em um período de 2 meses, e eu pude ver muitos irmãos que não tenham permanecido no Senhor e tenham perdido a bênção da permanência. Mas vamos estar entrando lá, né? A palavra vai ser dirigida ao livro de Abacuque, profeta Abacuque. E capítulo 3 é uma passagem conhecida, o livro de Abacuque é bastante conhecido. E a gente vai estar lendo lá. Abacuque capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da coça, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Essa palavra de Abacuque veio essa semana no meu coração, né, quando a gente estava meditando para trazer uma palavra para o culto de missões. E o que Deus trouxe para o meu coração foi sobre permanecer. A palavra em Abacuque, o profeta Abacuque, ele traz, né, no capítulo 3, essa oração em forma de canto. E aqui nessa passagem que é bastante conhecida no versículo, ele fala, né, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que não haja, né, nos currais ainda gado. Ele vai falando de situações e circunstâncias, né, que estavam para vir não somente sobre ele, mas sobre a nação de Judá. Mas ele estava ali já, através desse canto dessa oração, dizendo e declarando ao Senhor que ainda que tudo isso aconteceria na vida dele, ele ia permanecer adorando o Senhor.
E o livro de Abacuque é um livro pequeno, mas interessante, porque esse profeta ele é incumbido de uma responsabilidade de receber algo de Deus referente à nação de Judá. Ele recebeu diante de Deus sobre a insatisfação de Deus com a nação, porque a nação estava sendo injusta, trocando a justiça, torcendo a justiça. E a nação de Judá tinha se afastado do seu Deus. E a nação de Judá estava lidando, né, com o seu próximo, com todos ali, né, com injustiça, fazendo julgamentos errados. E Deus estava precisando disciplinar essa nação. E quando eu vejo essa passagem, eu consigo trazer muito para o tempo de hoje. Nós estamos vivendo um tempo, desde o começo de 2020, um tempo totalmente ao contrário de que muita gente pensava em viver nesse ano que está se passando, com a questão da pandemia, e a pandemia veio trazendo outras coisas junto com ela. E quantas vidas já se perderam com a questão do vírus e, paralelamente a isso, as consequências dele. Quantas pessoas têm tirado sua vida, vivido uma vida, né, de totalmente pressão por coisas que estão acontecendo, e a circunstância tem feito as pessoas se afastar do verdadeiro Deus. E diferente desse livro, Abacuque fala que mesmo assim ele adora seu Deus. Mas o capítulo 3 ele é revelado através daquilo que Deus começa a falar para ele no capítulo 1. Deus traz à luz a iniquidade do povo de Judá para Abacuque e revela, né, aquilo que o povo estava fazendo de errado, e Deus já não estava mais conseguindo olhar com meus olhos. Deus já não estava mais aguentando, né, as ações daquele povo. E a gente vivemos num século onde tantas injustiças têm acontecido no meio, né, do povo de Deus e também, né, daqueles que não crêem. E a gente vê tanta injustiça, tanta coisa acontecendo, e nós que somos cristãos, nós que temos a luz de Cristo, nós que temos que levar a justiça, muitas das vezes a gente torcemos a justiça de Deus. E a gente não consegue ser justo, a gente não consegue ser luz nas trevas, a gente não consegue mudar, né, as circunstâncias, né, em volta de nós, a gente não consegue trazer justiça. E a gente vê que é uma coisa desproporcional, porque são tantos se dizerem cristão, tantos se dizerem evangélico, tantos dizendo que ama a Deus, mas a gente não consegue fazer diferença, a gente não consegue levar a justiça, a gente não consegue levar a transformação. E essa passagem de Abacuque veio para o povo eleito, veio para ajudar o povo que era para trazer justiça dentro de si, da própria convivência, e eles não estavam trazendo isso, né? Entre eles mesmos estava havendo injustiça, estava havendo idolatria, estava havendo desobediência a Deus. E a gente vê, a gente está vivendo num tempo, nesse tempo contemporâneo, a gente está vendo tanta injustiça. E nós que somos portadores da luz de Cristo, que é a verdade, a palavra da verdade, a gente não consegue estabelecer a justiça de Deus. E eu já vi muitos se indagarem, né, e perguntar se a pandemia ela foi autorizada por Deus, ou foi Deus que trouxe a pandemia, porque que Deus seria esse que ia trazer algo que ia trazer morte, ia trazer terror. Mas eu tenho plena convicção que nada acontece nesse mundo se não for pela autoridade do Senhor. Ele tem toda a autoridade. E o que mais me assusta em saber que nós, como somos portadores da luz, e a gente recebe uma ordem de Cristo, que é de ir e levar o Evangelho por todo canto dessa face dessa terra, para todos aqueles que necessitam ouvir da palavra da justiça de Deus, não somente ouvir a palavra da justiça, mas a gente ser justiça e canal de transformação na vida do próximo. A gente não faz, a gente não obedece. E essa pandemia só está acontecendo porque Deus deu autoridade ao inimigo para que ele viesse
estabelecesse essa pandemia, esse vírus viesse a circular no mundo inteiro. Não é Deus que trouxe, mas Deus autorizou. E eu vejo como uma disciplina, e nós estamos, como esse povo de Judá, estamos envolvidos na disciplina. Todo o povo de Judá estava envolvido na disciplina, mas nem todo o povo era injusto, como assim o próprio profeta Abacuque estava também envolvido no meio. E por ele estar no meio do povo, fazer parte daquele povo, ele não tinha muito o que fazer. Ele diz na palavra dele, no capítulo 2, no capítulo 3 ainda, logo no começo, no versículo 2, ele fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-o conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque já começa esse capítulo 3 em forma de uma oração em forma de canto, declarando ao Senhor, que ele estava alarmado com tudo aquilo que estava para acontecer. E diz a palavra que era a situação que ia levar anos, essa questão dessa tomada dos caldeus, do povo caldeu, que foi usado como instrumento de justiça e disciplina, contra o povo de Judá. E Abacuque, na sua oração, ele pede que seja conhecido no decorrer dos anos, quem é Deus naquela nação, porque o povo já tinha se afastado, o povo já não estava mais lidando com a justiça de Deus. E Abacuque pede na sua oração que o Senhor aviva a obra dele, que o Senhor traga ainda esperança para aqueles ainda que estavam permanecendo ainda, na fé em Deus, aqueles que estavam permanecendo ainda por fé em fazer as obras de justiça. Avivar nos corações daqueles que ainda criam no Deus Altíssimo, e aqueles que permaneciam, porque Abacuque permaneceu, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Deus tinha revelado a ele que ia levantar o povo caldeu para vir contra Judá, e ele sabia que ia ser aterrorizante, vidas iam se perder, eles iam vir como um gafanhoto sobre a nação de Judá. Mas ele permaneceu. E aqui ele pede que mesmo os anos que iam se passar de perseguição, dificuldade e de luta e mortandade através daquela nação, ele ainda ora pedindo ao Senhor que o nome dele seja lembrado e seja avivado no meio da nação, em meio daquele tempo. E nesse tempo a gente tem visto tanta coisa acontecer, e a gente tem visto que tem sido um tempo que o povo de Deus ainda continua sem esse avivamento de quem Deus é, da sua soberania, de quem Ele é, dos seus propósitos sobre essa terra, não somente sobre a terra, mas sobre nossas vidas. E a gente tem não sido esse avivamento, porque nós como igreja somos o avivamento, nós somos a declaração de quem Deus é, nós somos uma revelação do Cristo, nós somos portadores da luz, porque nós temos a palavra e a palavra da verdade. Nós somos o reflexo de Cristo, e esse reflexo de Cristo tem se acuado, tem se amedrontado, porque tem se assustado com tudo que tem acontecido. Mas Abacuque, como um homem que permaneceu, a bênção da permanência na vida de Abacuque foi que ele continuou adorando o Senhor, em meio a todas as circunstâncias que estavam por acontecer, em toda a palavra dura do Senhor sobre julgamento e disciplina sobre o seu povo, Abacuque permaneceu adorando o Senhor. Abacuque foi um dos que Paulo cita mais à frente nas suas cartas, porque no capítulo 2, Deus trouxe essa revelação a Abacuque no capítulo 2, quando Deus traz uma resposta para Abacuque sobre a intercessão que ele fez no capítulo 1. No capítulo 2, Deus fala assim, capítulo 2, versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Deus estava trazendo uma resposta para Abacuque que o soberbo, aquele que estava na nação de Judá, e ainda continuava, por mais que a circunstância vinha, continuar ainda nas suas injustiças, pensando que estava num caminho certo, ou pensando que ele, com a força dos seus braços, e ele que não precisava mais de Deus, essa pessoa que não precisava mais de Deus estava afastada. Deus chama de soberbo, mas ele diz mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Irmãos, vimos que esse tempo que está se passando, quantos têm sucumbido porque têm perdido a sua fé de saber que é o portador da luz, é o portador da salvação, que é a carta viva, como Paulo diz. E nós, como luz, portador da luz, a gente não podemos esconder essa luz embaixo de uma mesa ou um lugar onde não pode ser vista. E porque vivemos pela fé, nós temos fé que, mediante a disciplina do Senhor sobre a face dessa terra, nós ainda, como Abacuque lá no capítulo 3, no versículo 2 fala: aviva, Senhor, a sua obra no decorrer dos anos. E Deus vai avivar essa obra no decorrer desses anos que estamos passando, porque isso é só o começo, a pandemia é só o começo de tudo que está para acontecer, de toda a disciplina ainda precisa ser feita, porque a gente vai conseguir só parar isso quando a gente olhar para o Senhor, que é o que autorizou todas essas coisas acontecerem, e pedir sua misericórdia. Mas ninguém ainda está tendo para isso. A gente está pensando só em nós próprios. A gente está aterrorizado, e através do terror a gente muitas das vezes fica até sem saber em que crer e o que fazer. Perdemos a esperança e a gente não consegue interceder como Abacuque intercedeu pelo povo, como Abacuque orou pelo povo. E não somente interceder, ser avivamento no meio dos anos de tribulação e de trevas. A gente precisamos ser resposta. Abacuque estava sendo resposta para aquele povo em oração, se colocando na brecha, e orando, intercedendo e sendo o avivamento de quem Deus é para aquela nação pudesse voltar de volta para o seu Senhor, para que o seu Senhor pudesse ter misericórdia daquela nação. E a gente vê que não parou ainda, continua ainda. Esse ano se passou, o ano 2021 está entrando. E que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo resposta para esse tempo? Será que estamos sendo o avivamento no decorrer dos anos, como o Abacuque falou aqui? Ou será que estamos como o povo de Judá amedrontado, só esperando vir o povo caldeu para a destruição? Ou será que estamos paralisados com tudo que está acontecendo, só esperando que aconteça a segunda, a terceira, a quarta onda, porque o mundo está colocando sua esperança numa vacina, uma vacina que ela, para estar segura, ela precisa de 5 anos no mínimo, e uma vacina que está sendo providenciada em 1 ano. O mundo está desesperado, está com sua esperança na ciência. E aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa alegria? Aonde antes temos adorado? Quem nós temos adorado? Será que a gente tem colocado mais no nosso coração a preocupação de tudo que está acontecendo, do terror que está sendo colocado sobre nós e do que está por vir, em vez de estar adorando o Senhor? Não somente com nossas palavras, não somente com nossos pensamentos, mas com nossas ações, porque Abacuque foi levantado um profeta para ser a ação de canal de misericórdia de Deus. E a gente precisamos estar alinhado com o Senhor. Precisamos ter a permanência da bênção. A bênção da permanência em nossas vidas. Porque quando a gente permanecemos no Senhor, a gente tem bênção. E como que a gente consegue permanecer no Senhor? Mas não é fácil, porque tantas coisas acontecendo, a igreja está fechada para culto presencial, e é o lugar onde a gente se fortalece, onde é o lugar onde a gente conseguimos ouvir a Deus. Sim, é um lugar de comunhão a igreja, e a igreja hoje só não está aberta por causa de todo o cuidado que a igreja está tendo, o pastor está tendo com a igreja. Todo o cuidado. Por isso que a igreja não está sendo aberta aos cultos.
Mas mesmo com a igreja ainda fechada, a gente podemos ser luz. A gente podemos ainda ser propagador da palavra de Deus, portadores da palavra de Deus. Como portador da palavra de Deus, temos que não somente levar essa palavra conosco, mas também compartilhar. Seja com tudo aquilo que nós temos como ferramenta. Nós temos hoje como ferramenta, quem não pode estar saindo de casa, que tem enquadrado em situação de risco. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje isso aqui, a tecnologia de podemos se comunicar e se falar e se ver. E muitas vezes nem isso, a gente não quer nem levar a palavra e nem quer estar na palavra, porque a gente acaba tendo desculpa, porque a igreja está fechada e a gente acaba, a igreja está fechada. Então, assim, quando a igreja voltar a abrir presencial, aí eu vou voltar como era antes, voltar a ler a palavra, voltar a orar. Por enquanto, não há necessidade, porque a igreja está fechada. Irmão, não é isso. Não é isso que nesse tempo Deus quer de nós. Nesse tempo Deus quer de nós que a gente permaneça e tenha a bênção da permanência, irmão. A estrutura física da igreja está fechada por vários motivos, mas nós continuamos sendo igreja. Nós continuamos sendo filho e tendo a identidade de filho. E como filho somos aqueles que vão levar a palavra do Pai, trazê-lo ele conhecido, fazer ele conhecido. E isso em todo lugar que nós formos. Não viemos nos acovardar, não viemos a ficar paralisados com a circunstância, não viemos a ser desleixado com aquilo que Deus nos deu tão precioso, que é a palavra dele. Deus tem nos chamado com uma responsabilidade com ele. Deus tem nos chamado e trazendo essa reflexão no dia a dia, de que a gente precisamos voltar para ele. Irmão, se a gente não ficar permanente no Senhor, se a gente não tiver convicto que Deus está trabalhando, mesmo nesses anos, nesse tempo tão difícil de pandemia, a gente vai fazer como o povo de Judá, vai acabar se afastando. E a disciplina do Senhor vai continuar sobre nossas vidas. Nós somos eleitos do Senhor. Nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é levar a palavra de vida para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Quantos que estão se perdendo, e talvez se perdem porque não tem para quem leve a palavra dele e pregue. Nós não estamos conseguindo nem mesmo ler a palavra, nem mesmo assistir um culto como esses últimos cultos. Deus trouxe uma palavra profética para a igreja através da pregação. Nosso pastor trouxe para nós, como igreja, que a gente precisa, sim, estar com o Senhor. Precisamos, dar valor àquilo que nós temos, que é a sua palavra, dar valor àquilo que ele fez na cruz. Ele derramou um sangue precioso na cruz. Jesus se esvaziou daquilo que ele mais tinha, que é da sua glória, para vir a essa terra e dar a sua própria vida. E a gente tem se acomodado, porque está tudo fechado, as coisas estão paralisadas, vou aproveitar o conforto da minha casa, porque não posso estar saindo, para mim estar em casa e fazendo as coisas que eu acho que é para o meu bel prazer. Irmão, devemos pregar fora, em tempo e fora de tempo. Devemos ser atentos, porque a gente podemos ter o perigo de perder nossa identidade, de quem nós somos. E esse perigo de perder nossa identidade que nós somos é o perigo de a gente não estar permanecido no Senhor. E não estar permanecido no Senhor, a gente ser disciplinado, porque tem a disciplina para o seu povo. A palavra em Abacuque, Deus traz a disciplina para o seu povo por causa do amor. A disciplina vem, ele usa o povo caldeu para poder disciplinar o povo de Judá. É porque ele amava aquele povo, e aquele povo, se Deus não faz isso, aquele povo ia para pior. E Deus precisava fazer isso. E a gente está parecendo um momento que Deus está disciplinando toda a terra. Só que a gente, como filho de Deus, se a gente não atentar para a disciplina, porque o filho que o pai ama é aquele que disciplina, porque aquele que não disciplina, ele não está nem aí.
Então a gente tem que estar atento, porque a gente precisa saber entender o tempo. E a gente aceitar a disciplina como um método de correção para que a gente possa se voltar para o Senhor. E o perigo é quando a gente perdemos nossa identidade como eleito do Senhor, como filho do Senhor, como aquele que recebeu a palavra de Cristo para ser portador da luz. O perigo é a gente ser, aí sim, a gente ser castigado, a gente ser punido, né, com a justiça de Deus. Porque a palavra no capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 6, ele conta sobre os 5 ai. E é sobre o povo caldeu que ele não ia ficar sem ter julgamento. Ele estava sendo usado como instrumento de justiça, né, e de disciplina para o seu povo de Judá, mas também ele ia ser julgado pelos seus atos e por toda iniquidade, por tudo aquilo que aquele povo fazia, pelo sangue de seus irmãos. Irmão, devemos estar atentos para que a disciplina do Senhor nos traga de volta para Ele. Vamos buscar o Senhor neste tempo, um tempo que quando a gente pensa que as coisas vão ficar boa e começa a ficar ruim de novo. Estamos terminando o ano como fosse o começo do ano, né? Com as coisas aumentando, com a questão da pandemia aumentando e o desespero mundial de que a vacina dê certo. A esperança na vacina, minha esperança não está em vacina ainda. Nunca teve vacina. Minha esperança está em Cristo. E por causa da minha esperança estar em Cristo, que eu continuo pedindo ao Senhor que através da minha vida Ele aviva, né, o conhecimento dele no decorrer desse ano. E em momento algum neste ano eu fui paralisado pelo medo da pandemia. Não que eu não tivesse sido descuidado, não que nós temos tendo o cuidado, mas nós não paralisamos, continuamos a ser portadores da luz de Deus. E eu vou continuar sendo assim. Devemos continuar sendo assim. E possamos refletir nessa noite. O que estamos fazendo? Quem nós somos no meio de tudo que está acontecendo? Qual é o nosso lugar como um filho de Deus? Aonde devemos estar? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo? Será que é de a gente se recuar e ficar acuado? E ficar esperando somente a desolação chegar até nós? Ou de a gente se posicionar como se posicionou o profeta Abacuque? Se posicionar no meio de intercessão pelos povos, pelo que está acontecendo, por aqueles que não conhecem a Deus, e de ser também avivamento no decorrer dos anos, que são os anos que traz terror para este mundo. Qual é o nosso posicionamento? De adorador, como Abacuque foi, de ter a bênção da permanência nele, que permaneceu até o fim. Ele tinha todos os motivos para poder, chegar e ficar em depressão, ou entrar em desespero, ou deixar de desacreditar, porque nem suas intercessões fizeram que Deus continuasse com a sua palavra, disciplina para o seu povo. Mas Abacuque fala no capítulo 3, versículo 17, ainda que tudo isso que o meu Deus me revelou sobre o povo de Judá, sobre toda a iniquidade que esse povo andou cometendo, sobre todo o desespero, todo o terror que vai se chegar a esta nação, e eu vou estar no meio dela, independente de tudo acontecer, eu vou continuar adorando meu Deus, eu vou continuar servindo ao meu Deus, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a sua presença, eu vou continuar louvando a Ele, porque Abacuque, ele expressa que o louvor e a adoração era a fonte de força dele. O Senhor Deus é a minha força, diz no 19, versículo 19, e faz meus pés como o da corça. Ele fala que os pés dele iam ser rápidos como o da corça. E os pés, quando ele fala, é rápido,
em trazer esse conhecimento de Deus, para que o resto do povo que ainda estava caminhando ainda para a perdição pudesse voltar para o seu Deus. E ele continua falando: e faz andar sobre as suas alturas. Irmão, será que você tem andado nas alturas do Senhor? Será que você tem ficado acima das circunstâncias? Será que você tem conseguido ficar acima dos teus problemas, do teu egoísmo? Acima das tuas expectativas de que nada vai dar certo? Acima do teu medo? Será que você tem vivido nas alturas como o Abacuque viveu? Porque ele permaneceu, ele ficou acima do que poderia fazê-lo ele ser paralisado, acima das suas emoções e dos seus pensamentos, porque ele adorou ao Senhor, ele não deixou de adorar, e adorou com todas as formas possíveis, adorou em oração em forma de canto, adorou propagando, toda a justiça de Deus que ia ser colocada sobre o povo de Judá, toda a disciplina. Adorou pregando o arrependimento para que eles pudessem se arrepender e voltar para o seu Deus. Adorou obedecendo a Deus. E o mais interessante foi que, através da permanência de Abacuque, o que fez ele permanecer e obter a bênção da permanência foi a obediência. Ele obedeceu até o fim. Ele continuou sendo profeta que expressa a vontade de Deus para aquela nação. Ele não parou, ele continuou obedecendo. E muitas vezes Deus tem nos falado para a gente fazer algo, nos direcionado para algo, para pessoas, para alguma vida, para a gente levar uma palavra, para a gente ser luz para aquela vida, e a gente muitas vezes não quer ouvir, ou finge que não ouve. Não deve ser para mim, não. Eu ir até aquela pessoa, eu ir até aquele lugar, eu tenho que fazer isso? Não, isso aí deve ser coisa da minha cabeça, não deve ser Deus falando. E a gente não obedece. E é interessante, o que eu vou falar aqui pode parecer até, mas o que isso que o Alexandre está falando, tal, e muitas vezes a gente acaba sendo desobediente àquilo que Deus nos manda fazer. Como eu acabei de falar, tudo que está acontecendo foi autorizado pelo próprio Deus. Não é Deus que está fazendo, mas ele tem autoridade. E o inimigo que está fazendo. E foi por uma ordem do próprio Deus. Porque nada acontece na face dessa terra se Deus não ordenar ou não autorizar. E parece que o próprio inimigo da nossa vida é mais obediente a Deus que nós próprios, porque ele recebeu uma ordem e está fazendo. E nós, que recebemos uma ordem de trazer vida, nós não estamos sendo canal de vida. Será que estamos sendo canal de vida para alguém? Já parou para pensar, irmão, se você está sendo canal de vida para alguém, ou está usando a tua vida para tirar mais ainda da vida de alguém? Porque muitas vezes a gente, quando a gente não é canal de bênção, a gente pode ser canal de maldição. Porque quando a gente está no nosso alcance fazer o bem, como diz Tiago no capítulo 4, e a gente não faz, nós estamos pecando. Por que estamos pecando? Porque se está ao nosso alcance, e Deus nos ordenou para que possamos ser ponte, para que possamos ser portadores de luz na vida de alguém, a gente não fazemos, aquela pessoa acaba caindo em uma maldição, que é a maldição de perder a vida eterna. Que nós possamos refletir nessa noite, nós possamos saber que nós temos sim uma ordenança, nós temos uma ordenança de ser portadores não somente da luz, porque nós somos portadores da palavra, temos a palavra de Deus, por isso somos portadores dela, mas que nós temos que também levar ela para quem é de direito a receber. O mais importante, irmão, como o título da mensagem da noite de hoje, é que nós devemos ter a permanência, a bênção da permanência. Permanecer no Senhor Jesus é uma bênção. Permanecer na palavra é uma bênção. Permanecer na oração é uma bênção. Permanecer na adoração é uma bênção. Por que é bênção, irmão? Porque a gente se sente seguro. A gente se sente cuidado pelo Senhor. E não é circunstância alguma que vai nos fazer a gente pensar diferente.
Nós tivemos, desde o 1º de outubro até o dia 21 de novembro desse mês que se passou, a gente estivemos num prático no estado de Goiás. E todas as circunstâncias diziam que não era para a gente ir por causa da pandemia. Mas, graças a Deus, Deus trouxe não somente luz, mas trouxe uma ordem para o líder daquela escola, para que a gente continuasse. Podia ter sido cancelado esse tempo prático. Mas o que nós entendemos, não somente como aluno, mas como o pessoal da direção, é que não é ser um prático, uma experiência. Deus não estava levando a gente para um outro estado, com um momento pandêmico, né, para poder ter uma experiência ou para poder, né, aplicar uma teoria. Não. Nós fomos para lá, para aquele lugar, para Goiás, para entender o propósito de Deus. Irmão, vidas foram alcançadas nesse tempo. Pessoas que estavam prestes a se suicidar retomaram suas vidas. Famílias inteiras se rendendo ao Senhor, em qual não tinham oportunidade de conhecer. Porque a quem tinha, né, como levar a questão da palavra de Deus, que vocês somos portadores da luz, não levaram. E a gente, nesse tempo, a gente bateu casa em casa, a gente fizemos tanto trabalho diretamente com as pessoas. E através da nossa adoração ao Senhor, porque quando a gente está adorando, a gente não se preocupa com as circunstâncias. A gente pôde ver muitas pessoas, muitas vidas sendo levadas a Cristo. Não somente sendo levadas ali, mas sendo transformadas. Pessoas sendo curadas, paralíticos levantando das suas cadeiras de roda. Deus fazendo milagre. Mas se tudo isso só aconteceu por causa da oração a Ele. Porque todo o nosso propósito estava voltado em servi-lo e ouvi-lo a voz dele para aquilo que ele queria naquele lugar, naquela cidade em Goiás. E em todo momento a gente estava atento para a vontade de Deus, para a nossa vida, para que Ele pudesse nos usar naquele lugar. Irmão, Deus fez maravilhas, maravilhas. Foi um tempo abençoador. E em momento algum a gente ficamos pensando nas circunstâncias. É claro, se cuidando o tempo todo, mas não pensando nas circunstâncias, pensando só em obedecer e adorar o seu santo nome. E através da nossa adoração, muitos puderam se achegar ao Senhor. Irmão, pense nisso. Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? O que você deve fazer para você poder ser um adorador? O que você tem que fazer? Pergunte ao Senhor: Senhor, como posso te adorar? Porque você hoje já sabe que a adoração ao Senhor é obediência a Ele e permanecer nele. Então pergunta ao Senhor: Senhor, como posso ser, portador da luz, não somente portador da luz, mas ser permanente na Tua palavra. Permanecer na Tua palavra, Senhor, é te obedecer. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como que eu posso ser uma pessoa que seja protagonista, ó Pai, também no Teu reino, Senhor? Eu posso ser uma peça ou uma ponte fundamental, ó Pai, no Teu reino. Deus me revele, Senhor, como que eu posso fazer isso, como posso ser um adorador. Ora ao Senhor, que Ele vai te dizer. Ele vai te dizer o que você tem que fazer, para você ser um adorador como o Baco que foi. E para que você, mesmo no decorrer dos anos, você possa trazer o conhecimento de Deus. Amém, irmão? Muito obrigado, mais uma vez, por ter essa oportunidade de estar aqui. Continuando orando conosco, porque temos outros desafios esse ano. Temos muitos desafios esse ano. E como que esse ano que se passou, mesmo com pandemia, tudo aquilo que Deus projetou para nossas vidas, como família, para minha vida, para a vida da Cristiane, para a vida do Caio e da Késia, tudo, irmão, tudo se concretizou. Tudo se concretizou. E minha palavra nesta noite, uma palavra profética, que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, daquilo que Ele tem no coração dele, como Pai, possa se concretizar nesse ano 2021.
Que esse ano 2021 possa passar, por mais que venha problemas, possa vir a solução neste mundo. Que você possa terminar o ano agradecendo a Deus, como eu estou sendo agradecido a Deus por este ano. Estou sendo agradecido a Deus por esse ano, porque Deus foi fiel o tempo todo. E que você possa também, ao passar esse ano 2021, você possa chegar no final desse ano e agradecer ao Senhor, independente da circunstância que tenha acontecido. Mas tudo aquilo que estava no coração de Deus, como promessa para a sua vida, seja realizado. Porque você vai ser um adorador. Porque você vai ter a bênção da permanência no Senhor. Amém? Irmão, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser para cada um de nós como igreja. E que possamos a cada dia caminhar em direção à sua vontade, a vontade do Eterno. Amém? Muito obrigado, irmão. Posso pedir, os irmãos ficam com Deus.